não está me gravando. Vamos lá. Ah, tô vendo o cachorrinho de Lívia. Boa tarde, gente. Olha o cachorrinho de Lívia. Só tá dormindo. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. No início eu não vou cortar, vai fazer parte da nossa aula. Nós iremos hoje fazer uma breve revisão, mais grande revisão, porque nós vimos, pelo levantamento que eu fiz, nós tivemos 5 slides bem grandes e várias atividades, várias pequenas atividades. O que é que eu vou fazer? A gente vai rever algumas coisas, e aí vocês, eu acredito que vocês tenham anotado as dúvidas, vocês anotam as dúvidas e a gente, ao final da apresentação dos slides, a gente vai fazer duas coisas. Abrir um horário para tirar dúvida, perguntar, e um horário para fazer uma atividade um pouco maior, atividade mais de texto, que vocês vão fazer até 5 horas da tarde. Vou deixar vocês fazendo uma atividade até as 5 horas da tarde. Ele vale uma pontuação de meio ponto para acrescentar lá nas nossas atividades, tá? Correto? Vamos colocar. Bom, nós vamos rever hoje esses elementos, né? As NBRs que a gente vai utilizar, basicamente são essas, e a gente viu na última aula alguns outros mais. Mas basicamente é o 6023, 6024, 6027, 6028, 10, 1520 e 14724. Basicamente são essas NBRs que a gente trabalha. NBRs são normas brasileiras de referência, que fazem parte de um conjunto de NBRs de norma chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o que é que basicamente a gente tem nesse material? Nós temos começar com os aspectos gráficos do trabalho acadêmico. Qualquer trabalho acadêmico ele tem como base alguns aspectos básicos. Gráficos ele deve ter apresentado em papel branco, A4, essa medida do A4, tem em preta e só de um lado da folha, ou Arial ou Times New Roman. Se começar com um, termina com ele, não pode ser os dois, tá? Os parágrafos iniciais, eles começam com 2 centímetros de recuo. A gente vai, numa das aulas da segunda unidade, a gente vai ter aula de formatação no Word mesmo. Eu vou mostrar a vocês como formata. As letras, o tamanho da letra, ou seja, a fonte dela, assim, tem que ser 12, né, com exceção da citação de algumas revistas científicas dão conta que você pode botar os títulos de fonte 14 ou 16. Não é norma ainda da BNT, mas já se aceita em algumas situações. As citações são 3 linhas, aí ela vai para tamanho 11, desde que ela seja mais de 3 linhas. Né? Formatação, como eu disse aqui, é só para a gente ver. As folhas, elas têm que ter a margem, e aí a forma de você formatar é personalizar o seu Word. Aí você vê que a mais superior ela tem que ser 3 centímetros, a inferior 2 centímetros. A esquerda 3, a direita 2. Ou seja, sempre um lado é com 3 e o seu oposto com 2. Se a superior é 3, inferior é 2, se a esquerda 3, a direita é 2. Continuando, a espaço entre linhas, ele tem que ser 1,5, sempre 1,5, com exceção das citações diretas acima de 3 linhas, que aí o espaçamento ele é simples, ou 1, né? Tanto faz. A fonte é a mesma letra, tamanho da fonte, pronto. Isso aí é a base da parte gráfica. Estrutura do trabalho acadêmico. Qual é a estrutura do trabalho acadêmico? Os elementos, né? Os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os pré-textuais para monografia, lembrando disso, monografia, dissertação e tese, elas têm
todos esses elementos que compõem o trabalho. Eu não sei se eu botei aqui as listas, ainda faltou colocar as listas que eu ainda não atualizei. Lista também é um elemento pós-textual que fica no começo. Ele fica como elemento pré-textual. Tá? Aí os elementos pré-textuais são esses, né? Os elementos textuais, aqueles são de texto. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Os pós-textuais, a referência, apêndice, anexo. E, em último caso, o glossário, se for o caso. Basicamente, o que é os elementos textuais? A introdução, que é a parte onde você bota, a parte onde você escreve o seu texto e você vai apresentar todo o seu trabalho, é como se fosse a parte do resumo, a construção do seu trabalho está lá, ou seja, a parte geral do seu trabalho está lá, onde você vai falar do problema, do tema de modo geral. Vai falar do problema da pesquisa, a justificativa do trabalho, os objetivos a serem alcançados do trabalho, qual o método que foi utilizado. É neste lugar onde se coloca de forma textual, em texto corrido, as partes de um trabalho científico. Inclusive, nós estamos aprendendo exatamente a fazer a introdução. A introdução ela é subdividida, do primeiro momento, em tópicos: problema, problemática, justificativa, objetivo geral específico. Você retira os títulos, os subtópicos, e ele fica em texto corrido, tá? E aí, o que ele compõe? O problema, a justificativa, a parte teórica, vai dizer quem foi que você usou, que aí, no caso, é a justificativa também, os objetivos, as hipóteses, e os materiais e métodos ou a metodologia. Isso são os componentes da introdução do trabalho. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Desenvolvimento são os capítulos, a palavra já está dizendo. É como você desenvolve o seu trabalho. Detalhe: os capítulos são resultado dos objetivos levantados, ou hipótese. Porque tem trabalhos que você bota só objetivos, tem trabalho que você bota só hipótese, tem trabalho que você bota os dois. Mas, normalmente, os capítulos são divididos a partir, ou tomando como base os objetivos levantados no trabalho. Então, é a parte principal do texto. Nele está contida a exposição ordenada porque são os capítulos, e detalhada do assunto proposto. E para que haja aprofundamento do trabalho, do tema, irá dividir-se em seções e subseções, que são os capítulos e os subcapítulos que estão dentro dele. Exemplo: capítulo teórico ou fundamentação teórica. Então você vai ter o 2.1, 2.2, 2.3, ainda tem um sub do sub, 2.1.1, 2.1.2. Esse aí, inclusive, está na NBR, mostrando como é que funciona. Essas são subseções que poderá variar de algum tema e o método utilizado. A divisão de cada capítulo deve ser decidida junto com o orientador. Até nos artigos. Nos artigos, e voltando, ele já começa com o nome da instituição, o nome dos alunos, o título, vai com introdução direto, resumo e introdução. Em outro momento, a gente apresenta novamente. E a formulação dos capítulos, ele vai se basear a equipe do trabalho, ou seja, o aluno ou os alunos e o orientador. Neste capítulo, você vai fazer uma revisão da literatura, que é na fundamentação teórica, onde você vai trazer todos os conceitos que permeiam, que estão envolvidos no seu trabalho. Se você for falar sobre aborto, você vai ter que discutir o que é o aborto, onde é que o aborto está inserido, na parte dentro do Código de Processo Penal, dentro do Código Penal, dentro da Constituição, porque um protege o outro, e aí você vem a Constituição, você tem que dar todos os argumentos teóricos, tá? Isso faz parte do desenvolvimento. Acima de todos os termos genéricos, receberá um título adequado. Cada capítulo tem um nome específico. Pronto. O capítulo 2, normalmente, é o
ou fundamentação teórica. O capítulo 3, em alguns trabalhos como nas ciências aplicadas, que é administração, economia, normalmente é um trabalho de Travou aqui. O slide tá aparecendo não, professor. O meu tá travando também, agora parou. estudo de campo. Eu vou sair. Travou. Vou voltar, tá? Tá, ok. Mas será que ele vai poder gravar Lá, vamos. depois? Tá. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Agora sim. Sim. Eu tô ouvindo, agora eu não tô Vocês estão vendo me nada. ouvindo? Problema, né? É, não tá mostrando. Claro, eu botei agora. Espera aí que a internet tá ruim aqui. A internet travou um pouquinho aqui e voltou agora. Vê se voltou para vocês. Voltou para você? Voltou a internet, gente? Voltou, mas está travando um pouco ainda. O slide não apareceu ainda, não foi? Não, tá sem. Ainda Não. Vou fazer de novo. Vou fazer aqui. Não sei o que está acontecendo. Ontem a gente teve com esse problema também, com outra aula. Foi, será? Deixa eu travar aqui a aula e começar